O batismo nas águas salva o cristão? Porque a Bíblia diz: aquele que crê e for batizado será salvo. Então a Bíblia mostra que aqueles que forem batizados é que serão salvos. O batismo é para a salvação? E o que você acha do rebatismo? Alguém vem de uma outra denominação, resolve mudar de ministério, porque a igreja permanece sendo a mesma, mas muda de ministério, alguns regimentos internos diferenciados, e aquela outra denominação resolve batizar, porque desconsidera aquele outro batismo daquela outra denominação. O que você acha disso? O interessante é que nós precisamos aprender a entender de que todos nós que servimos a Deus em Cristo com sinceridade, com base na palavra, somos irmãos. Somos irmãos. E às vezes pregamos tanto o amor e a união e não vivemos esta palavra que pregamos e às vezes exigimos das outras pessoas. Tudo bem, o que precisamos entender é que existe a diferença entre aspersão, que é aspergir, ou seja, borrifar, e imersão, que na verdade é imergir, mergulhar. E o que nós trazemos de ensinamento aqui, neste vídeo, porque o nosso canal é um canal de ensinamento, aqui ninguém é sabidão, aqui ninguém é sabichão, nem sabe tudo. Nós aprendemos estudando e trazemos aquilo que pesquisamos para compartilhar com os nossos inscritos, para que eles cresçam conosco. E por falar em compartilhar, eu peço a gentileza, compartilha este vídeo. Você que nunca compartilhou um vídeo meu, mas está sempre aí assistindo, está sempre aprendendo, compartilhe lá no seu Facebook, nos grupos lá do seu WhatsApp. Vamos lá? Vamos aprender. Abra a sua Bíblia aí na carta do apóstolo Paulo à igreja de Roma e vamos ler um versículo aqui. Romanos 6, versículo 4, diz assim: de sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo ressuscitou dos mortos, pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Tudo bem, esse texto, em uma linguagem literal, está apontando para o sacrifício de Cristo, a sua morte literal e ressurreição. Mas observe que o texto fala sobre batismo, e falando sobre batismo, o mesmo texto fala sobre sepultamento, nos trazendo o entendimento de que o batismo simboliza o sepultamento da velha natureza adâmica e pecaminosa que existe no ser humano. Então, o batismo é uma simbologia de sepultamento. Observe que quando você está em pé no tanque batismal, você é colocado nesta posição, uma posição de quem está sendo deitado, sepultado, e logo você é retirado da água como quem está ressuscitando, baseado na nossa fé. E até porque nós sabemos que o próprio Cristo nos traz uma lição de que ele, no momento, na data, na época em que foi batizado nas águas por João Batista no Rio Jordão, ele já era um adulto, nos trazendo uma outra lição, porque o nosso canal é um canal que nos traz lições de ensinamento de que não é correto que crianças sejam batizadas. Jesus, quando se batizou nas águas, Jesus se batizou já adulto. E a questão da primeira pergunta, você pensou que eu esqueci, que eu fiz no início do vídeo acerca do batismo se salva ou não. Observe que o ladrão da cruz,
ele disse, Senhor, lembra-te de mim quando estiveres ou quando entrares no teu reino. Jesus disse, hoje estarás comigo no paraíso. Não disse hoje mesmo, como alguns acrescentam a palavra mesmo. Não existe essa palavra mesmo ali. Hoje estarás comigo no paraíso, dando uma conotação de que aquele rapaz, por ele entender que Jesus era Senhor e que Jesus também era rei ou é rei, por chamar Jesus de Senhor, quem tem Senhor é servo, quem tem rei é súdito. E ele nos traz ali uma lição de arrependimento e logo Jesus nos dá, através das suas palavras, o entendimento de que ele foi salvo. Não deu tempo aquele rapaz se batizar. É isso que eu quero dizer. Não deu tempo descer as águas. E quem somos nós para afirmar de que ele não foi salvo, contrariando as palavras de Cristo quando disse, hoje estarás comigo no paraíso. Amém? E a primeira pergunta acerca do rebatismo vai depender. Se o batismo foi por aspersão, nós não temos base bíblica para defender a tese da aspersão. O que a gente vê são pessoas que nós vemos, são pessoas sendo mergulhadas ali no Rio Jordão. E o entendimento que nos traz é de que, na verdade, o batismo correto seria por imersão, mergulhar. A Bíblia diz lá no Evangelho de Cristo, escrito por Marcos, que aquele que crer, então é necessário crer, né? É necessário fé, é necessário acreditar. Essa é uma das ou seja, exigências, um dos critérios estabelecidos aí para a questão do batismo. É necessário ter consciência do ato em que se está praticando. É por isso que não é correto se batizar crianças nas águas. Até porque o próprio Cristo deixou também, além dele se batizar adulto, ele deixou registrado que o que ele fez, o que fizeram com ele, como ele era criança ainda, foi circuncidá-lo. Ele foi circuncidado ali quando criança e não batizado nas águas. Pode observar que o texto de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 12, versículo 38, diz assim, arrependei-vos e cada um seja batizado em nome de Jesus Cristo. Então, um dos critérios também para o batismo nas águas é o arrependimento. A pessoa se arrependeu, está disposto ali a mudar de vida, está disposto a obedecer ali os critérios estabelecidos pela palavra de Deus e pelo ministério também que ele está ali inserido, congregando. Cada ministério tem a sua norma, é necessário obedecê-la. Se não está disposto a obedecer, procure um ministério que você se adapte ali e que não seja algo que lhe distancie ali da palavra de Deus. Amém? Então, crer, acreditar, estar arrependido da vida de tudo que fez de errado, disposto a obedecer a Deus. E observe que o texto diz aí que batize em nome de Jesus. Grandes debates e discussões acerca dos dois textos, do texto de Atos, que fala acerca do batismo em nome de Jesus, e o outro texto do Evangelho que diz batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A minha sincera opinião, não é que não importa, é que existem debates que são debates que não valem a pena, independente de batizar em nome de Jesus, ou batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O importante é que a pessoa desça as águas com fé, arrependida de todos os pecados, disposta a mudar, a obedecer a Deus, a sua palavra e as normas do seu ministério, porque isso é importante também. Algumas coisas porque às vezes não sabemos diferenciar costumes de pecado, e essa é a grande questão. Existem alguns costumes que algumas denominações elas aderiram e verdadeiramente não encontramos nada que desabone dentro da Bíblia aqueles costumes. Mas existem outras denominações mais conservadoras que preferem segurar ali a batuta e tal, não que seja radical ao extremo, mas a regra, é o RI, é o regimento interno. Então, se você está ali, obedeça.
E às vezes você não obedece e o pecado não está naquilo que você faz ou naquilo que você usa em desobediência ao seu ministério, mas sim na sua própria desobediência. Às vezes o pecado está na desobediência e não na sua prática. Porém, não deixa de ser pecado, porque acaba escandalizando. Mas esse não é o assunto, eu estou fugindo um pouco. Vamos voltar aqui. A palavra batismo, eu vou colocar aí, observe aí, o significado da palavra batismo, ela vem do grego baptizo, que significa mergulhar, baptizo, que significa submergir, o baptizo, que significa lavar, ou seja, na verdade, a própria tradução grega da palavra batismo nos traz o entendimento aí do que significa ou significado do verdadeiro batismo. Amém? Deu para pegar aí? Que Deus em Cristo recompense a tua alma, a tua vida de uma maneira gloriosa.